verdadeiramente livre, mas as criaturas preferiram atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedece? Acaso atende, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre. Porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Por isso que temos que obedecer a Deus e às leis divinas, e ao Mestre Jesus como nosso modelo e guia. É isso aí, Lula. O texto é excepcional, porque se nós observarmos no nosso dia a dia, está chegando aí a nossa irmã Graci. Bom dia, Graci. Bom dia, meu irmão Omar. Paz com Jesus. Se nós observarmos a nossa caminhada no dia a dia, aqui, nós obedecemos constantemente. Nós temos as nossas obrigações profissionais, etc., e dependendo da profissão, temos nossos superiores hierárquicos, etc., mas por obediência às leis divinas, nós obedecemos ao companheiro, à companheira, a um filho, a um amigo, etc., porque faz parte da necessidade da nossa correlação, da nossa convivência fraterna, essa obediência. É por aí, Renato? Bom dia a todos, né? A Garcia, a Omar. É isso mesmo, Amadeus. Você... Sociedade, as leis dos homens e a lei de trânsito quando dirigimos, e isso aí faz parte da disciplina da vida, né? É porque, realmente, quando Paulo falou nesse caso aí, certo? Ele estava trazendo para toda a humanidade, ou para os gentios, no caso, a condição que Jesus nos trouxe para que nós possamos viver uma vida cada vez melhor. Então, o que é que Paulo falou? Falou que nós devemos, já que nós temos um guia para seguir, ou aquele Espírito que veio e trouxe tudo que ele, quando ele passou aqui na face da terra, então Paulo disse, é o seguinte, já que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque realmente ele disse, e então vamos segui-lo. Então, tanto no plano material como no plano espiritual. Por quê? Porque nós vivemos um plano material, nós seguimos a regra do mundo material, mas, em cima de tudo, temos que ter a regra do mundo espiritual. Então, juntando as duas, nós poderemos fazer uma boa gestão, podemos dizer assim, aqui na nossa caminhada. De cima. Então, é isso aí, Amadeus. Maravilha. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar para a dona Elma, que vai fazer a prece intercessória em nome de Nossa Mãe Maria, e desde já peço a dona Glaci que prepara as baterias para a prece final, em nome de Jesus. Vamos todos ao nosso Senhor Jesus, nos abençoe, Está saindo a voz dela aí, por aí? Está intercortando, não dá para ouvir bem, não. Não está dando para entender nada. Está cortando. Não, está ruim. Fala mais perto aí, Elma, do celular. Internet. É internet. Então, Evandro, Amadeus, peça para ele. Então, Evandro faz, ficar mesmo lá. A escolha foi correta. Evandro, é com você, meu querido. Faz uma internet ali. Vê se ela fala. Continua aí, Elma, para ver. Tá ruim, não, acho que não está saindo, não, né? Não. Tá não. Tá não. Eu vou falar aqui, Elma.
Aham. Querido Jesus, estamos aqui presente para mais um trabalho de muito amor, né, para com todos, e que possamos a cada dia nos melhorarmos, né? Vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra-nos, Senhor, de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso regresso. Com estas preces, pedi uma permissão do Mestre Jesus para iniciar nossos trabalhos na noite, neste momento, né? Que assim seja. Paz e harmonia para todos. Aí eu já passo para seu Renato, que vai com o Evangelho. Obrigado, meu irmão Evandro e minha irmã Elma. Que Deus lhes abençoe. Olha, nós estamos aqui no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Vou ler uma parte do tópico, a lei do amor, certo? O amor resume a doutrina do Cristo inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instinto. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor do lugar do termo, mas esse sol inteiro que condensa e reúne em seu ardente foco todas as inspirações e todas as revelações humanas. A lei do amor constitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais, vistosos aquilo que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Vistoso aquele que ama, não conhece a miséria da alma, nem a do corpo, tem ligeiro os pés e vive com que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram e os mistérios ébrios de esperança desceram ao circo. Essa é uma parte da lição, Lei do Amor. O que é muito interessante o início desse tópico, a Lei do Amor, que ele fala aqui nas nossas origens, temos os instintos, temos as sensações e depois os sentimentos. Então, é muito importante, isso vai depender de cada ser humano, cada ser, no caso, ter as três fases que ele nos mostra aqui. Então, quando nós temos um sentimento, aí a nossa evolução já está bem, já tem um certo sentido da vida. Porque o sentimento, ela nos traz a lógica, traz a razão, traz a maneira que nós devemos caminhar no nosso dia a dia. É por aí, Amadeus. Microfone. Ok. É que às vezes aparece um barulhozinho ambiente e esse negocinho é sensível que só. Né? Muito bem, vamos passar ao nosso texto de hoje, retomando a última leitura da semana passada, do capítulo 17, Desenvolvimento da Mediunidade. E aí o texto diz o seguinte: e é importante não cair o médium sem querer na dependência dos maus espíritos, ainda mais importante é que não caia por espontânea vontade. Preciso, pois, se torna que imoderado desejo de escrever não o leve a considerar indiferente dirigir-se ao primeiro que apareça, salvo para mais tarde se livrar dele, caso não convenha. Por isso, que ninguém impedirá, infelizmente, seja para o que for, assistência de um mau espírito,
o qual pode fazer que o imprudente lhe pague caro os serviços. A gente já tem falado sobre isso, só recapitulando, veja bem, o médico quer escrever, e aí ele pede ao espírito que venha auxiliá-lo. Kardec, seguindo a orientação de São Luís, já nos trouxe essa informação lá atrás, em outras oportunidades. Antes de você iniciar a sua atividade, e aí ele sugeria que o médico fizesse esse treinamento em casa, por 15 minutos cada dia, durante pelo menos 3, 4 meses. Se não desse certo, aí abandonasse, procurasse outra faculdade, outra atividade será do mestre. Muito bem. Mas ele diz, olha, para você iniciar, primeiramente, peça a Deus proteção para a sua atividade, assistência, discernimento, sabedoria, etc. E peça seu anjo de guarda para lhe proteger da intervenção de espíritos maus. Porque quando você pede a um espírito para escrever para o seu intermédio, você está abrindo um leque muito grande. O primeiro que for passando lá na rua, escuta o chamado e entra e vai trabalhar para o seu intermédio. E ele está dizendo aqui, olha, pedir a um espírito mau qualquer coisa, ele pode fazer. Agora, se desvencilhar dele depois, é muito difícil. Não é isso mesmo, Renato? Isso é verdade, mas vamos passar para... bom dia, Val. Tudo bom, Franciele? Bom dia. Bom dia, dona moça. Bom dia, Val. Bom dia, Bom Franciele. dia. E por último, Bom dona dia, Graça, pessoal. Helena, como vai? Passamos a palavra para você. Olha aí. Helena, Bom dia, bom dia. Eu vou muito bem, graças a Deus. diga alguma coisa sobre... Você quer que eu fale, para variar, eu pedi a Helena, não foi a Graci. É interessante, muito interessante esse assunto. Era a Amadeu lendo, e eu observando aqui as coisas, né? Quando a gente está lá no centro, lá, aí a gente diz assim, a gente pergunta se tem alguém, né? Aí já pede, primeiro a gente pede logo proteção, a gente pede logo que seja amparada ali pela toda a espiritualidade amiga. Depois fazer a pergunta. E o mais interessante é que você pensa muitas vezes, né? Do nada a gente vem histórias, vem coisas que não está na nossa cabeça. Mas depois que a gente escreve, a gente se pergunta, pelo menos eu, meu Deus, será que não foi coisa da minha cabeça? Foi, realmente foi coisa da minha cabeça, mas porque fui intuída, né? Eu fui intuída, porque eu não sabia daquelas histórias. A gente não é tão para criar histórias, né? E quem vem geralmente conta a sua história. Situação de como está. De um mau espírito, isso aí depende muito de como a gente, como foi bem dito aí por nossa irmã Amadeu, né? De a gente antes nos preparar para que a gente, intuição, os amigos bons se aproximem da gente, os que nos protegem, os que nos iluminam, para que a gente também não saia e nem deixe nenhuma influência negativa no campo de onde você está. Porque se você não se proteger, com certeza você não vai sair bem daquela situação. Nem que você não escreva nada,
mas você não vai sair bem porque ali você foi induzida, às vezes, até a não escrever. Acontece isso, né? Se você não se protege. Eu vou desligar bem aqui o microfone, que está dando microfonia. Pronto. Aí, Acho que assim, desliguei ali. Aí, assim, é bem interessante essa parte de a gente saber aonde está, com quem está, pensamentos elevados, pensamento é tudo, faz parte demais do nosso dia a dia, da nossa vida, palavras, né, verbalização, e então, a gente, e palavras, a gente sabe que ontem a gente estava até vendo isso, eu e minha amiga Val, sobre palavras. O que a gente dá ao universo, o universo nos devolve, né? Então, assim, se você se impõe através das preces, nenhum mal vai chegar, né? Porque você está ali blindada. Eu chamo blindação. Amadeus, por favor, Amadeus. Ok, veja bem, eu vou aproveitar a deixa de nossa irmã Agraci, bem rapidinho, só para esclarecer um detalhe interessante com relação à Escola de Caridade Herculano Dias, que ela se referiu. Na verdade, Kardec abordou a questão da telepatia na doutrina. Ele fez, agora não deu assim um tratamento mais profundo, como na vidência, audiência, psicofonia, psicografia, etc. Mas ele abordou. Mas tem um livro excepcional, Espiritismo e Animismo, de Gabriel Delane, que realmente ele faz uma verdadeira viagem e trata do que hoje está entrando em moda. E Assis aproveitou essa deixa, está trabalhando a questão da mediunidade mental, que é telepatia, entre encarnado e desencarnado, entre desencarnados e vice-versa, há todo esse cruzamento. E aí, a Graci lembrou de uma coisa importante. Veja bem, quando você entra lá na escola e você vai para lá, para aquela sala, vai psicografar, e você pergunta se que tem alguém aí, olha, ali já tem um monte de espíritos que tiveram acesso e estão esperando a oportunidade para se comunicar. São doentes, são necessitados, são orientadores, tem um monte deles, estão lá. E isso é um diferencial do que a Helena acabou de falar, ou a Gracia acabou de falar, e a gente tratou no texto, que é você estar em casa e pedir a um espírito para escrever para o seu intermédio. Ali eles já estão prontos para isso, porque a metodologia do trabalho é essa. Tem alguém aí você vai estabelecer um diálogo com aquele irmão e transcrever o que você está conversando. É diferente, por exemplo, de você estar em casa e aí tem alguém aí que queira escrever para o meu intermédio, aí o cabra vem. Agora, para sair depois, só Deus sabe. Renato Martins, obrigado, meu querido. Evandro, por favor, Evandro, alguma coisa, tem alguma para nos trazer de experiência? Microfone. Microfone, Evandro. aqui, tá ok. Eu entendi que às vezes, o médium, né, quando ele vai psicografar, ainda é inexperiente, e ele tem aquela vontade, aquela ansiedade de escrever logo, né, e fica convocando, pedindo algum irmão que apareça ali para ajudá-lo na escrita, e ele pega um desses levianos por aí, né, algum irmão leviano, e vai se prejudicar, porque ele não está analisando se o espírito é de boa conduta, se não é, né? O problema dele é escrever. O negócio, ele quer fazer a psicografia, venha quem quiser, né? Isso aí prejudica muito. Na medida que nós vamos estudando, vamos aprendendo o estudo mediúnico, então você vai compreendendo que é preciso analisar quem vai estar ao seu lado,
para lhe ajudar na psicografia. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado. O que eu entendi foi isso aí. A nossa amiga Val, tem alguma coisa, Val? Vamos lá? Vamos, Renato. Renato, olha, o que eu estou achando interessante falando sobre psicografia é porque eu até sempre chamo minha atenção. O primeiro aprendizado é para mim mesma, né? Então, isso aí está sendo para mim ótimo, porque é para puxar a nossa orelha, né? Porque quando fala da entidade que vai chegar perto de mim para psicografar, eu tenho que primeiro refletir como é que eu estou quando eu vou psicografando. Como é que está a minha vibração? Como é que está a minha mentalização? O que é que eu estou atraindo? Porque é isso. Não é só o irmão que tá vindo, não. É primeiro a médium. Como é que a médium está? Então, eu penso que o bom desse estudo é que a gente tem que refletir sobre o nosso comportamento. Né? Quando eu vou psicografar, eu estou orgulhosa, estou me achando, eu vou trazer para próximo de mim quem? Essas entidades que têm esse mesmo perfil. Então, eu tenho que primeiro melhorar a mim mesmo, para que eu possa ser esse excelente instrumento. Aí, segundo, eu preciso estudar, para que eu possa exatamente identificar quem é que está comigo. E terceiro, compreender que aquilo que eu estou escrevendo não é meu, né? É de uma entidade que está me usando, um espírito, ainda que seja pseudo-sábio, ainda que seja ignorante ainda, mas ele está nos auxiliando de qualquer forma na nossa prática, para que a gente possa um dia, quando a gente estiver melhor, poder atrair aqueles que melhor estejam também, porque um espírito de luz, um espírito, ele não vai brincar, ele não tem tempo para brincar. Não é à toa que a gente, para estudar, a gente começa, né, numa classe mais, no iniciozinho ali, aprendendo o beabá, para poder depois ter mais conhecimento e ser um melhor instrumento. Assim, também somos nós os médios psicógrafos também. A gente vai começar no beabá também, né? E para isso, esses irmãos, bem ou mal, eles vão nos ajudar, para depois a gente ir elevando. Então, só esse complemento que eu queria dizer, porque eu acho que a gente nunca pode esquecer da gente, né? Que instrumento eu estou sendo, para que eu possa atrair aqueles irmãos que realmente possam psicografar aquilo que for o ideal para a humanidade, né? É isso, eu falo para a humanidade, mas o primeiro a aprender somos nós mesmos, sempre. É isso aí, Val. Como quer dizer alguma coisa, mas Eu acho que ficou bem claro já também. tá certo. A agonia para escrever, aquela pressa, talvez, do iniciante, nos termos de Kardec, que aqui ele não está falando no centro espírita, né? Ele está falando no médium, naquela invocação que ele faça, como diz o Amadeu, em casa, sem assistência de outros espíritos mais importantes ou melhor posso orientar. Então, essa pressa a vontade de escrever, como falou nosso irmão Evandro, ele é afobado e acaba permitindo que maus espíritos influam sobre ele. E como diz o livro, é mais fácil o espírito chegar depois do que sair, ele pode pagar caro. Parece que é o que vem até no próximo slide. Olha, é isso aí, Omar. Lula, quer dizer alguma coisa, Lula? Já foi dito tudo aí, né? Inclusive, o Evandro citou aí que a gente vai invocar, mas eu entendi que o ruim não é você invocar, o risco é a ter que se livrar dele depois, né? E principalmente estando num ambiente que não é adequado, no caso do nosso lar. E já na casa espírita, não, a gente tem a proteção. Foi compreendido. É o seguinte, vamos fazer uma síntese aqui do nosso entendimento. Quando nós começamos, quando o desabrochar das nossas mediunidades,
nós não temos controle sobre ela. Psicologicamente, nós não temos controle sobre ela. Tem outro processo também. Tem os amigos espirituais e também aqueles desafetos, aqueles espíritos que, às vezes, nós colocamos eles na derrocada nas vidas passadas e estão ao nosso lado. Segundo, né? É esse. O terceiro ponto é mesmo os espíritos que têm conhecimento de causa, certo? E pela facilidade que o médium, que é um médium ostensivo, no caso, ele se aproxima e acha que deve mandar na questão das comunicações. Muitas vezes nós estamos em certo local, quando até nós estamos pensando, olha o termo, nós estamos pensando muitas coisas que não tem nada a ver com o momento, não é pensando, é uma comunicação no nosso íntimo, porque a mediunidade, principalmente a auditiva, ela tem dois fatores, um é nosso íntimo e aquela externa. Nós escutamos como os espíritos falam, como nós falamos normalmente, e íntimo é aquele nosso íntimo. E nós, acontece muitos casos, nós estamos para um certo local, começamos a escutar, ou, para melhor entendimento, a pensar em coisas que não tem nada a ver com o momento. No caso da psicografia, Val, é interessante. Você vai ter um certo local, vai escrever, você não tem conhecimento de causa, e você escreve de qualquer jeito, e tem influência espiritual. Quando você começa a desenvolver essa mediunidade, ou trabalhar com ela, ou sempre ter no seu pensamento mais puro, mais resistente à condição espiritual de certos espíritos, então eles, às vezes, não querem se afastar. O que acontece? Eles não se afastam, querem sempre estar ali dando a comunicação, tanto na auditiva como na psicografia. Ao passar do tempo, nós vamos desenvolvendo psicologicamente, temos o controle mediúnico, né, psicológico, mediúnico, e daí nós vamos dar condições, temos também a sensibilidade de sentir a condição mediúnica, a condição do espírito que está ao nosso lado, e vamos sentir aí, no caso, vamos dizer, não vamos dar psicografia, não vamos psicografar, não vamos trabalhar. E no outro caso, o outro caso que vocês falaram aí, realmente quando nós estamos em casa. Vai depender muito da nossa condição vibratória. O que é que nós fazemos em casa, como nós vivemos no nosso dia a dia, o que é que nós podemos fazer. Nós temos a sensação dos fluidos que estão ao nosso lado. Mas eu tenho que ser muito vigilante. O correto mesmo... Tem não? O correto mesmo lá fora é a nossa vibração. É sempre manter em prece. Você faz prece normalmente? Normalmente, eu estou caminhando, estou fazendo prece. Estou no carro, muitas vezes estou fazendo prece. Estou no trabalho, paro para fazer prece. E assim temos que fazer prece todos os momentos, para ver se nós temos uma condição melhor vibratória no momento. Mas isso deve ter hábito de fazer isso. Não é todo mundo que faz. Caminhar, tá certo? E daí é muito interessante nós sentirmos isso daí. Por exemplo, a prece de carta, normalmente é o que nós fazemos sempre quando nós estamos na nossa caminhada. Então, são essas coisas que nós encontramos no nosso dia a dia, e aqui ele fala que, com o passar do tempo, nós já falamos que realmente existe a prudência, a prudência de todos nós, para que nós possamos praticar o ato da comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Helena, por favor, você estirou a mão. Eu vou falar rapidinho. É uma coisa que eu lembrei quando você falou de quando estava até dirigindo e tudo, e eu lembrei das caronas que eu pego com você. E, gente, é de uma harmonia, a carona do meio de transporte Teams. É muita harmonia gostosa. É muita harmonia. Eu gostei do meio de transporte.
É um meio de transporte. Aí eu vou, aí venho para Val, que também é outra médio de transporte. Gente, aí ela até, por sinal, no evangelho que ela fez quarta-feira lá no Bezerra, e é uma música também que eu gosto de ouvir, quando eu também estou dirigindo, não médio de transporte, às vezes quando eu estou lá em Picos eu sou médio de transporte. E então, ela falou, e é bom a gente refletir. Olha, como é que chama ele? Eu estava até lembrando dos Gustavo nomes, Lima, retrovisor. mas são músicas de espíritas. Não, do Martins, de músicas de espíritas, né? Elizabeth lá, É, a está Elizabeth, ouvindo, poxa, está Carlinha, ouvindo Carlinha da Conceição, isso. tantos Aí, outros. então, aí no Dival, aí a gente, como ela bem falou no Evangelho de quarta-feira, a gente escuta quem? Gustavo Lima. Aí diz assim, poxa, alguém, né, que entra, talvez, diga assim, poxa, ela está ouvindo Gustavo Lima, mas olha a letra, tá para o retrovisor, o que nós já passamos, e se passamos é porque tínhamos, se estamos passando é porque temos. Então, é uma letra, até por sinal, eu até indico para quem quiser ouvir depois, olha no retrovisor, né, Val? Isso. É porque, gente, eu sou de Brasília, povo Aí, brasileiro, então, gente adora um sertanejo, viu? é tipo assim, Helena, é o seguinte, vocês todos, O eu só, microfone está cortando, pessoal. é o aí, seguinte, então, mas é uma Ana música Paula, que é para a gente é, refletir o nosso dia a dia. O meu, o que eu estou querendo dizer, a música, por sinal, diz assim, olha no retrovisor o que você já passou. E tudo que a gente está passando, porque se nós hoje choramos pelo filho, é porque nós temos o filho, tínhamos o filho. Se nós hoje perdemos ou temos o emprego, é porque nós temos ou tínhamos o emprego. E a gente fica assim, o tempo todo, há muita gente, ao invés de agradecer, fica, como é que diz? Agradecer, ao invés de se lamentar, ao invés de se maldizer, é agradecer o tempo todo, já diz o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses 5. Então, assim, é a gente o tempo todo agradecer. Isso já é grande prece. É você amanhecer o dia. Eu, por exemplo, onde foi que eu ouvi, mas eu ouvi, eu não sei se foi nesse congresso que eu fui em Recife, mas eu acho que foi com Mayra, e eu estou fazendo, ao deitar e ao levantar, peça só para você ser útil naquele dia. Peça para você, ao deitar, peça para você ser útil naquela noite. Peça a Deus. E assim as coisas vão fluindo, 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 sabe? Antes de se levantar, peça e deixa tudo acontecer. Armadeus Ferreira, amigo, Muito bem, vamos passar para o próximo slide? Eu acho que já é oportuno, né? Vamos ver. Vamos ver aqui o que ele nos diz. Muito bem. Algumas pessoas, na impaciência de ver desenvolver-se em si a faculdade mediúnica, desenvolvimento que consideram muito demorado, se lembram de buscar o auxílio de um espírito qualquer, ainda que mal, contando despedir-o logo. Muitos hão tido plenamente satisfeitos seus desejos e escrito imediatamente. Porém, o espírito, pouco se incomodando com o ter sido chamado, na pior das hipóteses,
menos dócil se mostrou em ir-se do que vir. Né? Então, esse texto, acho que é uma síntese do que nós já vimos agora, estávamos discutindo agora. Alguém acha que está demorando muito, chamar o Espírito vem, mas aí ele é mais fácil ele chegar do que sair. Eu acho que o texto já foi explicado. O que é que vocês acham, Renato? Realmente, aí essa é a questão, né, Amadeus? Porque nós procurarmos ou chamarmos o Espírito, tem alguém aí, pode estar qualquer Espírito ao nosso lado e querer dar comunicação. Vai depender da sua classificação, e daí vai ter, às vezes, muitos problemas, porque nós podemos passar por um processo obsessivo. Isso daí pode acontecer. E muitas vezes, nós podemos, aqui nós estamos em fase de estudos, imagine se você chamar, dizer, tem alguém aí, e você seja um médium inconsciente. O que é que vai acontecer? Aí, o que é que vai acontecer? Você vai ter um processo com muita dificuldade, porque você está só uma fase de 3% de você mesmo. O espírito pode fazer o que ele acha que deve fazer na comunicação. Com o espírito evangelizado, tudo bem, se não for. Então, vamos sempre procurarmos, na melhor maneira possível, entender, estudar e sempre fazer prece nos momentos que nós devemos fazer uma psicografia ou a própria questão de falar, para que nós não venhamos trazer sofrimento e dor depois. Diga, Matheus. Renato, acho que você falou exatamente aquilo que faltava para complementar o contexto. Veja bem, nós sabemos, e aí isso eu lembro com todas as letras das orientações do irmão Bezerra, numa casa espírita, não entra qualquer um que chega. E nós temos um exemplo lá na escola. Quantas vezes nós já ouvimos os irmãos dizerem a quantidade de espírito que tem ali naquele canteiro, na calçada, na frente, e etc., querendo entrar e não pode, porque tem um controle. Agora, em casa, encaixa perfeitamente o que Renato acabou de dizer. É temerário. E tem uma coisa, quando o médium é iniciante, muitas vezes ele não se compraz apenas com a psicografia, ele dá passividade também no Evangelho no Lar, chama um amigo para fazer uma experiênciazinha ou pedir uma ajuda qualquer e vai abrindo brechas, porque em casa você não tem a proteção que o nosso irmão Omar acabou de lembrar há poucos instantes. Eu acho que é perfeitamente compreensível e está por demais bem esclarecido com as explicações que Renato, aliás, o conjunto, Valderice, Omar, a Graci, Renato, acho que foi por demais explicado. Se quiserem, eu passo para o próximo. Então, vamos no próximo. Isso. Diga, vamos. Caiu. Não, eu falei para realmente dar seguimento, está bem esclarecido mesmo. Foi porque a tela caiu, Val. Foi, Amadeus. a tela Ah, caiu. sim, pensava que tinha sido. Tá certo. Não. Amadeu tropeçou no computador. Acho que foi, Omar. Mas, Ele tropeçou. Apertou no botão errado. mas ele vai entrar. Vamos ver. Tá certo. Acontece. Olha, essa é a questão mediúnica, a questão do desenvolvimento mediúnico. Ela tem uma situação. É muito delicado essa questão do desenvolvimento mediúnico. É muito delicado. Por quê? Vai depender da condição do médium, vai ter a condição da mediunidade daquele médium. Por exemplo, você quer um médium, você chega para pessoas que, muitas vezes, nós achamos muito interessante, a pessoa chega no centro espírita e a pessoa diz, você é médium.
E não é por aí, não é assim, não. Tem de primeiro explicar o que é mediunidade para dizer você é médium. Mas vamos passar para Amadeus, depois a gente vai passar depois. Vamos, Amadeus Ferreira de Araújo. Eu cliquei no lugar errado em vez de abrir o texto e sair do ar. É brincadeira. Foi bem dito aqui, viu, Amadeu? Disse que você tropeçou aí na tecla. É verdade. Diversos conhecemos que foram punidas da presunção de se julgarem bastante fortes para afastá-los quando quisessem, por anos de obsessões de toda espécie, pelas mais ridículas mistificações, por uma fascinação tenaz e até por desgraças materiais e pelas mais cruéis decepções. O espírito se mostrou, a princípio, abertamente mau, depois, hipócritas, e, por fim, de fazer crer na sua conversão ou no pretendido poder do seu subjugado para repeli-lo à vontade. Mais uma vez, a gente retorna lá às orientações do Livro dos Médiuns e das obras suplementares. André Luiz ele é muito objetivo nessa questão, principalmente no livro Desobsessão. Todo cuidado é pouco. O lugar para a gente trabalhar é a casa espírita. Hoje isso está caracterizado, não, está constatado. Você... mas eu não posso fazer nada em casa. Pode, você pode fazer prece, você pode pedir uma ajuda, uma prece para alguém, você pode levar o nome da criatura para o centro e lá você pedir ajuda devida. Agora, a atividade mediúnica em casa é temerária. Está um exemplo aqui. Está se referindo a anos de perseguições. Por que isso? Já foi dito aqui. O médium iniciante ele está, vamos dizer assim, sem cobertura. Ele não tem a devida proteção, ele está entusiasmado, mas ele pode entrar no processo, sair de um processo de obsessão simples, entrar numa fascinação, é um passo. Ele está com um pé em um lado e um pé no outro. E na fascinação, a destinação é a subjugação. E como é que isso se dá? No processo contínuo. O espírito cria uma fantasia que é alguém que você precisa dele, que junto pode desempenhar uma missão, você passa a acreditar, e dali para a fascinação desse namoro inicial é um passo. E depois que ele se assenhora, para sair, só com reza forte, viu? Renato Martins, está aí a nossa irmã Graci. Você levantou a mão. Fala, Graci. Eu vou fazer tipo um questionamento, Amadeu e Renato. Referente, quando vocês falam em casa, né, para a gente tomar as precauções, para a gente ser mais, bem mais, cauteloso mesmo, a palavra correta. Mas o que eu pergunto é, e as pessoas? Era você falando e eu lembrando das coisas que me acontecem em casa, mas que geralmente eu estou dormindo. Geralmente eu estou dormindo. Eu vou em certos lugares, e tem certos lugares que é tão bom que eu não quero voltar, mas aí tem uma irmãzinha que sempre me volta, hoje eu conheço ela já, e assim, aí essas manifestações que acontecem, esses desdobramentos, essas premonições que acontecem, enfim, tudo que acontece que até no umbral, que eu particularmente, eu acredito que ali é umbral, não é aquele lamaçal que aparenta nos livros ou nos filmes. Eu não sei se eu já falei aqui, foi umas circunstâncias em que meu esposo ainda era até vivo, e que eu
cheguei aí em um lugar que era uma casa separada, como se fosse sozinha, uma árvore bem grande na frente, como sendo do interior, né? E a estrada era terra batida, né? E ao lado era como se fosse toda circulada de falésias, né? E eu via aqueles homens bebendo, aqueles homens, até churrasco tinha. Olha só como são folgados, né? Tinha até churrasco. Aí eles começavam a sorrir de mim. E sorria muito, eram muitas gargalhadas. E eu ficava com tanto medo daquilo. E eu começava a clamar por Maria, por Jesus, sabe, por doutor Bezerra. Menino, eu chamava tanto, eu clamava tanto para me tirarem dali. E eles não vinham na minha direção, era só as risadas deles que me incomodava, né? E isso foi em outubro de 2023, né? E quando, de repente, é como se a falésia abrisse, ficou areia, e eu subia como 4x4, sabe? Chegaria, botava areia para todo lado, eu subia, e de repente a falésia fechou, e eles ficaram olhando para mim como se não tivesse acreditado. E lá em cima eu encontrei um casalzinho de velhos, e eu cheguei na casa deles e disse... Bom, ele estava deitado numa rede e ela arrumando a casinha, né? Aí eu fui e disse: oi, boa noite, vocês poderiam me ajudar a voltar para casa, que eu não sei como voltar. Aí ela muito simpática, ele foi e disse: minha filha, nós estamos se encontrando agora, nós nos encontramos agora, estamos fazendo o nosso lazinho. Mas eu tenho uma pessoa que pode fazer você voltar. De repente, a minha vizinha anterior, né, onde eu morava aqui, ela chegava, Helena, que ela só me chama Helena, Helena, você por aqui na casa dos meus avós, vamos, eu te levo para casa. E eu voltava para casa, né? E no outro dia eu perguntei a ela se eu gritei lá daquela janela do quarto dela, dava para a minha área de serviço. Aí eu, Vera, como é que você passou a noite? Você teve algum sonho? Ela disse, mulher, eu saí com meu avô e tudo. E assim, eu vi como é que se diz, a junção, né? Aí eu fui e contei para ela, não o sonho completo, mas que eu tinha visto os dois, o casalzinho de velhos que tinham acabado de se reencontrar e que estavam formando a casa dela. Quando eu descrevi, ela disse que eram os avós paternos dela. Aí eu pergunto, nessas condições, aí logo em seguida, gente, é bem interessante dizer que isso aí é o umbral, porque meu esposo gostava de beber, meu esposo gostava dessas farras, né? Mas não estava mais podendo devido à hemorragia. E então era como se eles estivessem zombando de mim, né? O que eu estava tentando vencer, que era a doença dele. Mas tudo bem, em novembro ele desencarnou. Aí, o que eu quero dizer com isso é nessas condições, Amadeu e Renato, não é porque eu quero, eu faço regressões também, eu já fui em 1534, já fui em 1638, eu me vi lá, vi as pessoas que estavam comigo, por sinal, meus 2 filhos eram meus 2 irmãos, e assim vai. Tudo isso é através, é em casa, né, que é claro que eu estou dormindo, é em casa. É bem interessante. Ô, Renato, 2 segundinhos, por gentileza. Veja bem, a Graci, é muito oportuno o seu questionamento, abre um leque extraordinário para a gente buscar esclarecimento. Veja bem, vamos ver se a gente consegue entender a coisa. Uma coisa é um médio iniciante, que nós estamos tratando aqui. Outra coisa é o trabalhador. O trabalhador que está pronto no plano espiritual, ele está pronto, e ele tem os recursos da emancipação da alma. E quando a senhora sai em emancipação, veja bem, o trabalho na casa espírita, André Luiz esclarece isso em várias obras. Quando você está trabalhando na casa espírita e você vai em uma atividade
em um desdobramento ou emancipação da alma, muito dificilmente você vai sozinho, você vai acompanhado. Geralmente, dois espíritos lhe conduzem, porque a grande maioria dos médios ainda não conseguem levitar, aí você é levado pelo braço, feito uma criança, e aí você é conduzido a desempenhar aquela atividade. E aí você pode ter duas situações. Se você for um médium consciente, você descreve de onde você estiver, o que está acontecendo, você reproduz ipsilite. Se você for inconsciente, você retrata como fez agora. Você viveu a emancipação e, quando retornou, você descreveu tudo que você viveu. Duas situações diferentes. O iniciante, que quer escrever ou quer fazer alguma atividade para ser útil, e aí ele ainda não tem esse preparo, não conhece a doutrina, não conhece as nuances da mediunidade para fazer isso, e o médium que já está preparado. Isso não significa que você não possa desenvolver suas atividades em casa, atividade de emancipação, principalmente no repouso, no sono. Muitas vezes você é retirada. Até na hora da sesta, você é levada a desempenhar determinada atividade. Agora, o lugar ideal para você trabalhar é no centro espírita. Os benfeitores lhe utilizam onde você estiver, na rua, em casa, no trabalho. De repente, você dá um lapso de tempo assim e você vive uma experiência dessas. Mas lembrando, o lugar para você trabalhar é no centro espírita. Agora, você fazer uma caridade, você faz de onde você estiver. E o que você está nos contando, na verdade, é caridade. Você está emancipando para fazer atividades que podem aparentar inutilidade, porque o que você extraiu daquela visão que você teve? Você foi no umbral, e depois você foi socorrida, e depois você constatou que realmente você esteve em emancipação, porque a irmã esteve no mesmo lugar que você esteve com ela. Agora, a espiritualidade não deixou que vocês se vissem lá e se relembrassem depois. Mas a senhora sabe que esteve com ela e ela sabe que esteve com os seus avós, com os avós dela, no momento que a senhora estava lá. Quem foi que providenciou a ida dela lá para socorrer? A espiritualidade. Não é? Aí isso significa o quê? Significa merecimento. Porque do mesmo jeito que você foi lá e teve socorro, você poderia ter ficado lá. Como eu já vi caso que o médium se afasta e seguram ele lá onde ele vai. E aí a gente tem que apelar para tudo que é espírito para ir buscar o médium, que ele está preso lá. Então, acho que é muito importante a gente fazer essas duas distinções. Renato Martins, veja aí seu... Omar, amiga, fala mesmo. Eu ia colocar a posição, mas depois que o Amadeu falou, eu tinha entendido, com relação a que a Glaci perguntou, a questão que ela levantou, exatamente isso que a Amadeu falou. Nós estamos tratando aqui, no slide, do médium iniciante, inexperiente. Então, ele é que tem que ter esses cuidados que estão sendo recomendados por Kardec. Nós já comentamos, que eu me lembre, que todos somos médiuns, em maior ou menor nível. Então, é claro que um médium iniciante ele não tem controle sobre a sua vibração. Ele está passível de ser assediado por um mau espírito se ele tentar entrar numa vibração que não é realmente a boa. E o que a Glaci fala, exatamente como o Amadeu mencionou, na medida em que o médium se desenvolve, são, vamos dizer assim, inúmeras portas que ele tem para abrir, porque a vibração dele é num nível tal que ele não precisa estar dentro do centro espírita, como qualquer um. Né? Eu estou aqui em casa, de repente me vem uma intuição. Eu não preciso nem estar pensando, nem consciente, eu quero ter uma intuição.
eu vou ter essa intuição, porque eu vou ser instrumento, como médium, eu vou ser instrumento do espírito. Então, no caso da Glaci, como uma médium já bem desenvolvida, ela passa a ser um ótimo instrumento para os bons espíritos fazerem uso e exercerem a caridade. Então, nesses momentos, o Amadeu referiu muito bem, eu acho que tirou qualquer dúvida, era o que eu tinha de dúvidas, mas me parece que seja isso. Quer dizer, o médium inexperiente que nós estamos tratando, ele tem uma vibração que ele não controla praticamente, então está sujeito a receber espíritos de baixa vibração, que aqui se fala que é abertamente mal, porque a vibração dele não é controlada, e ele não vai saber julgar se é bom ou mal, e pode ficar, como diz aqui, pode ser subjugado, e não vai conseguir se livrar tão cedo, como o nosso irmão Amadeu já mencionou. Era isso só que tinha entendido, e Amadeu debulhou perfeitamente, eu acho que a gente esclareceu, não a Glaci, como a todos nós. Vamos passar para a Simone agora. Simone, por favor. Bom dia, pessoal. O que eu vou falar parece meio polêmico, mas eu tenho que colocar. É o meu pensamento, só. Às vezes eu tenho a sensação que os centros espíritas estão repetindo aquela mesma frase da igreja: fora da igreja não há salvação. Eu acho que, em primeiro lugar, todo mundo tem que saber que o primeiro templo é seu coração. O segundo é o seu lar. Porque é lá que estão os seres que você ama, os seres que você fez um projeto para reencarnar junto e cumprir uma missão. E o centro, para mim, funciona como um hospital, sim. E funciona como um lugar onde mais harmonia energética para se trabalhar. Agora, aqui em casa, você não está sozinho. Você tem o obsessor, você tem o mentor, você tem o guia, está tudo com você 24 horas. Então, assim, para invocar, eu também acho, para invocar, você tem que estar preparado, principalmente na questão moral. Certo. A questão moral é o mais importante de tudo. E, às vezes, eu acho que se esquece disso, se fala só em tratar a obsessão, a doença, a não sei o que, esquece de dizer para o médium como está a sua questão moral. Certo. Como você chegou nisso? Entendeu? Porque essa frase me parece muito a frase da igreja. Fora do centro, você não desenvolve. Fora do centro, você não pode ajudar. Ajuda do sofá da minha sala, eu ajudo milhares. Faço o evangelho no meu lar, temos recebido orientação, temos recebido irmãos, temos recebido mensagem, temos recebido tudo. Até o obsessor. E como a gente está reunido em nome do amor, a gente tem feito esse trabalho, senhor Renato. Com maior amor, com maior carinho. É só isso que eu queria colocar. Vamos passar para o Evandro, que realmente eu já estava sabendo que ia passar para o Evandro. Mas vamos lá, Evandro. Antes de passar para você estendeu a mão. Vamos lá. Já abri. É uma dúvida que eu tenho, certo? Certo. Na escola de caridade, lá, quando vai fazer a psicografia, mesmo se o médium for iniciante, ele faz lá, tem gente aí e tal, ali, aquele relatório ali é para você ajudar aquele irmão que está necessitado a enviar ele para ser tratado, não é? Eu acho que não difere desse outro aí, não, que ele quer fazer de qualquer jeito a psicografia. Eu quero saber esses dois aí, certo? Certo. Vamos passar para Val. Val, alguma coisa, Val? Não, eu entendi perfeitamente o que Simone colocou. Foi Simone, não foi que falou? Foi. Antes? Pronto. Foi. Concordo com ela, né? Mas também entendo, ao mesmo tempo, quando fala do centro espírita, eu concordo perfeitamente. Tudo que ela falou está correto.
Mas é porque às vezes a gente não tem a proteção necessária em nossa casa, como por exemplo, quinta-feira eu fui trabalhar lá no centro, vou me dar como exemplo, e aí os irmãos não queriam que eu fosse tanto que eu não fui nem dirigindo, porque eu estava com uma dor de cabeça terrível, que fazia muito tempo que eu não tinha. Meus irmãos, bastou eu passar para o portão de dentro do Bezerra de Menezes, que os irmãozinhos ficaram para trás, que eu sabia que não era físico, né? Eu imaginava, eu não tinha nem certeza, mas eu imaginava que não era físico, porque estava assim, uma coisa assim muito. Eu falei, não, mas poxa, não estão querendo que eu vá trabalhar, mas eu vou porque eu vou melhorar lá. Mas não precisou nem eu trabalhar, bastou eu só passar para dentro do Bezerra de Menezes, passar do portão para dentro, onde fica os recepcionistas, pronto, minha dor de cabeça foi embora, ou seja, os irmãozinhos que estavam ali querendo, ficaram fora, eles nem entraram, penso eu. Não, essa foi a sensação que teve para mim. Então, assim, existe uma proteção muito grande no centro espírita, mas eu concordo que a gente, quando a gente está preparada, a gente pode ajudar em qualquer lugar. E eu me recordo que tinha uma senhora, até amiga do meu marido, que estava doente e pedia para eu ir no hospital para orar com ela, para ir lá ajudá-la, né? Porque ela recebia, eu sentia que ela recebia. E eu fui falar uma vez lá no centro, sem explicar direito, falaram, não, não faça isso, não faça isso. Aí eu falei, não, Deus me perdoe, mas eu vou fazer sim, porque eu sei que a pessoa está precisando e ela me pediu, e seria uma falta de caridade se eu não fizesse. E eu orava, pedia proteção e fazia. Não me aconteceu nada, não me aconteceu nada, e o melhor, ela sempre se sentia muito melhor. Tanto é que ela fala, volte tal dia, porque me ajuda bastante. Então, é para mostrar que realmente, por isso que eu falei que eu entendo quando Simone fala, porque quando o nosso coração está cheio de amor e a gente tem um propósito maravilhoso, a espiritualidade vem nos ajudar também, né? Porque eles estão em todos, não estão só lá no centro. Mas eu entendo, ao mesmo tempo, quando o centro fala que determinados trabalhos, principalmente desobsessão, a gente fazer lá, por quê? Porque lá tem uma proteção mesmo, né? Tem uma proteção que às vezes na nossa casa não tem, e às vezes a gente fica com a entidade, como foi dito no início do estudo, com a entidade ali junto com a gente. E às vezes não atrapalha a gente, que a gente pode até ter o domínio, mas pode atrapalhar um ente da nossa casa que não tenha. Né? Então, é mais esses cuidados, que seria mais nesse sentido. É só um acréscimo mesmo, sem falar diferente de Simone, só fazendo, compreendendo um lado e o outro. Vamos lá, mais alguém quer falar? Renato, eu acho que já foi dito o que deveria ser dito, apenas Não. a sua conclusão. Veja bem, Certo. é uma coisa que a gente precisa entender. Ela fez um paralelo bem interessante. O centro espírita comparando com a Igreja Católica, são coisas completamente distintas. O centro espírita não defende, fora do centro não tem salvação. A igreja defende. Fora da verdade não tem salvação. A igreja defende. São Tomás de Aquino defende, etc. O que acabou de ser dito por Valderice, que está no contexto que Simone se referiu, é que o médium, estando preparado, ele é utilizado pela espiritualidade onde ele estiver. Eu disse isso. Em casa, alguém, por acaso, tem dúvida que qualquer assistência que se manifeste em benefício de quem quer que seja é um planejamento espiritual? Não acontece uma casa aqui com a gente, não é porque eu quero, não. É porque a espiritualidade planeja. O médium oferece esse recurso e a espiritualidade se utiliza disso em casa, na rua, no ônibus, onde quer que você esteja. As coisas acontecem, mediante o planejamento. Mas, para isso, o médium precisa ter um preparo, como o Omar se referiu. Não é o iniciante que vai fazer isso e se dá bem. Ele pode até fazer. Agora, mais dia, menos dia, vem a cobrança. No campo geral, era isso que eu gostaria de fazer. A diferença do trabalho na casa espírita, que é o local, é o hospital, é a escola, é o laboratório de amor, onde ali são realizadas atividades, as mais diversas. Mas alguns médios têm condições de fazer atendimento, de emancipar, como é o caso de Agraci, emancipa e vai realizar tarefa de conformidade com o planejamento. Ela não vai fazer isso aleatoriamente. Não vai fazer isso aleatoriamente.
tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Às vezes a gente não entende o objetivo daquilo que nos aconteceu, mas é um fato que está no planejamento da gente e tem uma utilidade. Renato Martins. Evandro, você falou sobre a psicografia e o que já passou. O microfone, Evandro, por favor. Foi em relação tanto à psicografia, né? Tem gente aí, porque ali a gente tá fazendo uma ajuda ao irmão que vem. Acho que o irmão que vem, qualquer um, a gente para enviar ele para não é uma casa, um hospital, alguma coisa de Maria de Nazaré, assim. Se não é diferente em relação o médio iniciante que quer psicografar qualquer coisa, não é? Essa diferença, será que existe alguma coisa aí? Olha, é o seguinte, Evandro, existe o planejamento, como a Amadeus falou, da parte do comando dos nossos amigos espirituais responsáveis pela reunião. Então, para aquele espírito dar uma comunicação, uma psicografia, realmente os espíritos, os nossos amigos espirituais responsáveis pela casa, ele prepara o médium, qual é o fluido melhor para aquele espírito da comunicação. Esse é o primeiro caso. O fluido, por exemplo, está eu, você, a Helena e Val. A espiritualidade sabe que seu fluido é mais compatível com aquele espírito que vai dar a comunicação. Quando o espírito vem necessitado, certo? E às vezes ele não tem a condição vibratória de entender, compreender aquele momento. Como assim, Evandro? Vamos dizer assim, tem um vidente, tem dois videntes aqui. O vidente olha e vê uma situação, vê um espírito. O outro vidente, vai depender da sua vibração, ele pode ver aquele mesmo espírito, mas ele, não, às vezes, não tem condições de ver o espírito que aquele outro médico está vendo dentro da própria casa. Então, são fases totalmente diferentes de cada médium, de cada questionamento. Por exemplo, se aquele espírito veio necessidade para ser levado para a espiritualidade, para um hospital, os amigos espirituais pedem para dar condições ao médium recebê-lo, a mensagem, através da mediunidade, e depois eles caminharem para o hospital, um campo de possa refletir melhor, pensar melhor. Às vezes eles levam até para a praia, o fluido da praia, isso aí, voltei, né, o livro Voltei, né, Amadeus, tem o caso, leva para a praia, às vezes para um campo, que eles possam refazer e ter um conhecimento maior. E com isso vai aprendendo e vai caminhando. A psicografia em si, o médico está ali se preparando. Então, tem que o médico é um instrumento e está necessitando. E os espíritos sabem que aquele médico já tem condições de dar uma psicografia, fazer uma psicografia. Isso normalmente, os centros espíritas, nas reuniões mediúnicas, é desse jeito. É uma maneira, que eu não posso chegar a dizer mas você tem essa situação. Então, tudo isso de acordo com a própria espiritualidade que está presente na reunião. E também as condições dos médicos que também estejam preparados para fazer. Em relação a outros casos, não sei se você entendeu. Deu para entender? Eu entendi. Entendeu? É o seguinte, esse outro caso aqui, outros casos de nossa irmã Simone. Simone, a nossa casa, o centro espírita é aquele canto, como nós vamos para uma escola. Então, chego lá, eu saio do meu lar e vou para a escola aprender, tá certo? Você vai aprender dentro do centro espírita, dentro da doutrina dos espíritos, das comunicações, seu melhoramento mediúnico, seu desenvolvimento mediúnico, a sua educação mediúnica, e daí você aprendendo lá, você vai plantar na sua casa, no seu lar. Você traz para dentro do seu lar. Você traz para dentro da sua repartição, do contexto do seu escritório, onde você estiver.
você vai trazer aquilo que você aprendeu da doutrina dos Espíritos dentro do centro. E você faz o complemento dentro da sua casa. Eu posso, Simone, aqui dentro de casa, dependendo da minha condição, da minha família, eu posso ajudar qualquer pessoa que esteja necessitada de qualquer canto. Não é dizer, eu faço, nós estamos aprendendo dentro do centro espírita para nós vivermos um mundo melhor, da melhor maneira possível. Você aprende, muitas vezes, dentro do centro espírita, ou como Kardec diz nesse livro, nós vamos encontrar lá na frente, na conclusão, ele diz 3 maneiras de nós aprendermos a doutrina do espírito e botar ela em prática. Numa reunião, você escutando um palestrante, você lendo o livro, ou você chama um professor, uma pessoa que tem conhecimento e conversar com ela. São 3 maneiras. E daí nós vamos aprendermos. O complemento é nós chegarmos, levarmos o dever de casa, ler o livro dos Espíritos, ler o livro dos Médiuns, as Gênesis, ter conhecimento da doutrina dos Espíritos. Então, você vai evoluindo. E quando acontece que você está dentro de casa, você se evangelizando, vai evangelizando aqueles que estão convosco normalmente no seu dia a dia, dentro do seu próprio lar. Mas se você não faz todo mundo ao contrário, aqueles espíritos que têm a mesma sua vibração vão vibrar junto de você. Tem aqueles casos que tem algumas entidades, que muitos falam de entidades, de fazer que a gente mude o nosso foco. Que são esses espíritos? Esses espíritos eles têm dentro de si uma maneira de pensar e de agir, acha que tem que ser, a gente tem que conduzir como eles vivem, e não é desse jeito. É o processo obsessivo, a fascinação, a subjugação, a obsessão simples, no caso, e isso daí é muito difícil. Isso daí eu estou dizendo porque eu já abri lá no centro, mas aqui não dá para abrir, porque eu já passei. Então, são casos que nós acontecemos. E com o tempo é que nós vamos melhorar a nossa condição vibratória. Aprendendo, vivendo e assim seguindo. Então, é o seguinte, onde eu estou, se eu estou com a vibração maravilhosa, eu recebo da espiritualidade, não preciso dizer, doutor Bezerra, doutor fulano de tal, me ajuda. Normalmente, a espiritualidade já está presente, está dentro de nós, na realidade, está dentro de nós. Nós fazemos aquilo com amor, com dedicação. Algo diferenciado. Às vezes, a gente nem precisa pedir, já está presente entre nós. É como Jesus fazia naquele tempo. Precisava dos seus auxiliares, mas onde ele estava presente em si a razão de ser do momento da nossa vida. É por aí, Amadeus. E alguma pergunta está aí para que eu Maravilha. possa. Maravilha. Veja bem. Franciele, você, Franciele. Franciele. Obrigado, Franciele, sua participação. Bom dia. Bom dia, pessoal. Essa questão do mediúnica, de qualquer forma, ela traz um monte um leque de entendimento. A gente não tira a colocação de que o centro ele é um hospital, né? Porque tem uma assistência e está pela região que a gente... É como se pela região que a gente tivesse, cada espaço tem sua equipe de trabalho, tem seus cooperadores divinos, né? Só que tem um detalhe. Vocês já imaginaram uma pessoa que está à noite no interior e tem uma criatura necessitando, que antigamente acontecia muito isso. Por isso criou-se muitos espaços de reza com ramo. Assim, muitas casas, muitas senhoras tinham seus oratórios. As Então, benzedeiras. exatamente. E até hoje ainda existe, né? Porque
se não houvesse, como é que esse povo ia fazer? Eu considero essas criaturas como se fosse um posto de socorro. Assim como considero muito essa parte que Simone falou. Essa semana a gente teve 2 casos de crianças, que o menino estava lá no interior, mas estava acontecendo coisas com os meninos que a gente não entendia. E já tinham ido a médicos sem ter resultado de exame. E nós fomos fazer o trabalho de oração para encaminhá-los para as casas espíritas na devida hora, na hora que os pais podiam ir. Porque choveu muito na região, e na região da gente, lá no Riachão, e não tinha como os pais sair. Então, assim, a gente estuda, mas tem a consciência da responsabilidade mediúnica nesse quesito, sabe? De saber que cada casa espírita tem seu hospital e assistência. E é essencial que nós, enquanto estudantes, eu não me considero espírita, não. Nem boto na cabeça que eu me considero espírita, que eu não sei ser, não. Eu sou estudante. Porque uma coisa a gente está a gente está tentando aprender a ajudar alguma pessoa de alguma forma. Que às vezes, quando alguém liga para a gente, como aconteceu comigo, ligar para mim de 11 horas da noite, eu tomei um susto, porque vinha da casa da minha tia, essa tia eu quero muito bem a ela. Então, assim, não tem como a gente rejeitar um pedido de socorro. E não tem como a gente mandar para uma casa espírita. Então, o jeito que tem é a gente tentar ajudar, de alguma forma, pedindo a Deus que nos oriente e fortaleça. Então, o raciocínio de Simone, ele entra com muita validade por conta dessas novidades que aparecem à noite. Porque a gente é trabalhador, espírita, seja lá o que for, 24 horas, não escapa disso. Então, é essencial que a gente estude, mas tem dessas nuances que vai modificando, algumas vezes, as nossas colocações, nossa forma de ver os trabalhos que são organizados pela espiritualidade. E olha que a espiritualidade é extremamente organizada e extremamente perfeita, né? Em todo mundo, mas é o que a gente tem no momento para hoje. Pois é isso aí, Franciele. Olha, sinceramente, nós estávamos aqui num dia, 2 horas da tarde, nós fomos fazer uma visita a um sobrinho da minha esposa. Quando cheguei lá, ele tinha passado a noite toda acordado. 2 horas da tarde, no outro dia, ele ainda estava acordado. Quando eu cheguei lá, olhei aí e disse, coloque a mão na cabeça dele, na fonte. Eu coloquei. Saiu a energia. Quando eu terminei, ele disse, agora ele vai dormir. Quando terminou de pouquinho tempo, ele estava dormindo. Então, a espiritualidade não é necessário não é necessário dizer que tem que estar no canto tal, está no canto tal. Vai depender da sua condição, do merecimento daquela pessoa, da sua condição mediúnica e daquilo que realmente nós devemos fazer, que é amar o próximo e beneficiar o próximo. Então, são essas coisas que acontecem. Isso é normal. Jesus não precisou de ir lá dentro dos templos naquele tempo, os tempos para fazer o que ele fez. Ele fazia em qualquer canto, em qualquer lugar. E um dia nós iremos fazer isso também. Por quê? Porque quando ele disse que vós sois Deus, quer dizer, nós temos a condição de fazer o que vai depender de nós. Vai depender de nós. Um dia nós seremos anjos, como diz a música. Então, o que eu quero dizer, só para concluir nossas palavras, é porque a Amadeus sempre coloca, e na realidade ele coloca numa situação que muitas coisas, por exemplo, iniciantes, é bom nós irmos a um centro espírita, para que nós possamos trabalhar lá, aprendermos uma guarda, né, com professores, com alguns que muitas vezes também existe alguns
há algumas situações que realmente nós sentimos muito, mas nós temos de aprender de qualquer maneira. Então é isso, Amadeu. Jesus nos abençoe, já estamos aí bem avançados. Estamos estourando já. Veja bem, eu só concluo. Eu mal falei hoje, mas deixa eu dizer só uma coisa, bem rapidinho aqui. Tudo que foi falado aí é plausível o atendimento aos médicos que atendem, até como a Nilma falou aí, das benzedeirazinhas que atendem. Tudo isso aí é plausível, como a dona Simone falou, dos atendimentos que ela faz em casa. Mas a gente só chegou a essa discussão baseado no texto de Kardec, que diz para a gente não evocar espírito, porque depois a gente ia ter problemas para se livrar deles. Mas todo o atendimento aos irmãos em casa, onde a gente quer, é como o médico, que ele é médico, ele não só é médico no hospital, ele é médico onde quer que ele vá. Então, é o texto que diz, né? Lula, é aquela questão. Aí foi em 1857, tá certo? Nós estamos em 2000 e pouco. Naquele tempo não tinha centro espírita, tinha comunicações no lar. As comunicações eram feitas no lar. Depois foi criada a Associação, né, Espírita do País, é outro nome que se dá. Então, quer dizer, como se diz, nós, às vezes, também criamos algumas coisas. Temos de fazer isso, temos de fazer aquilo, achando que deve fazer isso. Sinceramente, tem certas coisas da doutrina dos espíritos que nós temos que colocar na seguinte maneira. Vamos aprender a doutrina dos espíritos, porque ela vai nos traz uma filosofia. Ela traz uma filosofia, como nós devemos viver a nossa própria vida, da melhor maneira possível, porque ela traz o ensinamento de Jesus, que é a parte moral. E toda a vida que nós fazemos alguma coisa tem a ciência para comprovação. Então, quer dizer, são casos e mais casos que nós temos de encontrar dentro da doutrina dos espíritos. Vamos estudá-la, vamos aprender e vamos colocar no nosso dia a dia, o que é importante, não é dizer que eu tenho de fazer dentro do centro espírita ou qualquer canto que esteja um local determinado. É isso, que Jesus nos abençoe e um bom final de semana para todos nós. Vou concluir o trabalho, vou concluir. Veja bem, tudo que foi dito aqui são reais. Uma coisa é o meio de cura, que isso é intrínseco da sua natureza, ele já tem o recurso para fazer caridade, e a cura é a caridade, onde quer que ele esteja. O exemplo que Zé deu, o cara é médico, ele é médico em qualquer canto. O médico de cura, ele é médico de cura em qualquer canto. Mas Renata agora acaba de fechar com chave de ouro. O centro espírita é uma escola, onde você vai estudar a doutrina, onde você vai estudar a filosofia de vida com base no Evangelho de Jesus, e é lá, porque sendo o centro espírita uma escola, um hospital e um laboratório de amor, um pronto-socorro espiritual, ali você aprende descobre o que é que você tem como recurso mediúnico e aprende como colocar em prática. Mas sua qualidade de médico de cura é onde você estiver. Agora, veja bem, eu queria retornar lá em Evandro, bem rapidamente, para concluir. Veja bem, e aí eu vou me fazer entender por um exemplo de Valderice. A Escola de Caridade, como eu disse lá no início, está recuperando ou readquirindo ou tornando pública a faculdade da telepatia ou da mediunidade mental. Muito bem. E aí está adotando isso como? Fazendo aquele trabalho, começando com aquele trabalho de tem gente aí. E aí Evandro disse, olha, aqueles irmãos que são levados ali são levados para serem assistidos. Grande parte deles são levados para serem assistidos. Por isso você pergunta, tem gente aí? Posso ajudar em alguma coisa? Por que você está aqui? Tal, e tal, e tal. Muito bem. E aí você vai ajudar. Mas muitos daqueles irmãos vão ali levar depoimento, esclarecer, dar conselho e etc. E aí eu vou passar lá em Valderice. Quando você está naquele diálogo com o irmão, tem gente aí,
Muita gente, aliás, a sugestão que foi dada, vai aparecer um velhinho aí a seu lado, e aí ele vai levar para o Hospital Maria de Nazaré. Eu acho que isso é uma criação mental. Vai estar aí do seu lado um irmão espiritual, pode ser um parente, um amigo, um desconhecido, não importa quem, que vai lhe socorrer. Porque o Hospital Maria de Nazaré, Manuel Flaminino trata disso, ele foi criado para atender os médicos fracassados. E não é todo mundo que vai para o Hospital Maria de Nazaré. São aqueles espíritos que se fazem merecedores irem para o Maria de Nazaré. Então, o que acontece? Se você disser, você acompanha esse irmão, pegue na mão desse irmão que está assinado, pode ser um irmão, uma irmã, uma criança. Quantas vezes não é uma criança que socorre, uma mãe, um parente, um amigo, uma esposa, um filho ou filha, e aí pega na mão da criatura e conduz para o hospital, para o pronto-socorro, para uma escola espiritual, onde a criatura vai se recuperar para recomeçar a sua vida. Então, é importante a gente ter essa consciência. Mas aí eu vou concluir com a observação lá em Valderice. Você começa perguntando se tem gente aí. E aí você estabelece uma ligação com o plano espiritual. E aqueles irmãos que estão ali, eles entraram na casa com autorização da direção da casa para o atendimento naquele dia. Já sabe quem é que vai conversar, quem não vai conversar. Eles sabem, lá está no planejamento. Acontece que, com o tempo, você vai adquirindo essa facilidade de interagir com aqueles irmãos. Quando chega no estágio de Valderice, tu precisa mais perguntar se tem gente aí. Aí já vem direto para ela. E outra coisa, você sai de uma mediunidade intuitiva na conversa que você estabelece, no diálogo que você conversa com o irmão, mediunidade mental, você sai daquilo e já entra na psicografia mecânica. Isso é o exercício que vai nos levar a isso. Portanto, acho que é muito oportuno a gente ter a compreensão de que o centro espírita é uma escola. O que é que você vai fazer na escola? Você vai aprender a teoria, e aí vamos dar um exemplo. Matemática, o professor está explicando, depois pega aqui o giz, vai lá, faça tal cálculo, dê tal exemplo. Aí é o que você faz na mediunidade. Você tem mediunidade, você vai para o centro espírita adquirir conhecimento sobre o que você tem e aprende como utilizar. Agora, a sua mediunidade de cura, praticar caridade, é uma coisa à parte que você faz com ou sem centro espírita, com ou sem estudo, porque está inscrito na sua natureza. Muito bem, então nós estamos chegando aí ao final, já estamos aos 29 minutos, hoje demos uma viajada. Eu conclamo a nossa irmã Glaci, que nós pedimos que ela fizesse os nossos agradecimentos a Jesus e a nossa mãe, para a conclusão dos nossos trabalhos de hoje. A Glaci, é com a senhorinha. Então, quem quiser fechar os olhos, fechem. Quem quiser ficar com os olhos abertos, fiquem à vontade. O importante é a sintonia, a vibração para com Deus, para com toda a espiritualidade de luz. Pedimos a Deus, primeiro, pelo agradecimento que nós temos que fazer. Agradecer pelo ar, pela vida, por tudo de bom que já nos deu, que nos dá e que nos vai dar se tivermos o merecimento de estar aqui, ser melhor hoje do que fomos ontem e amanhã do que vamos ser hoje. Pai amado, infinito e misericordioso, continua a nos abençoar com a tua infinita bondade, com o teu infinito amor, com o teu infinito perdão. Nos proporcione, nos perpetue saúde, paz, luz, que sejamos paz aonde chegar, que sejamos luz aonde formos. Amado Jesus, nosso irmão maior e governador planetário, cuida de toda a humanidade, dessas mais sofredoras, daqueles que estão desesperados nas ruas, pensando que ainda estão em corpos físicos, outros em corpos físicos, sem saber para onde vão, em meio ao tanto caos, ao tantas aflições.
Cuida também daqueles que estão nos hospícios, naqueles que estão na casa de saúde, seja nas UTIs, seja nas enfermarias, nos corredores, pensando que ainda estão em corpos físicos. Cuida, Pai eterno, de toda a nação, daqueles que estão soterrados, daqueles que estão perdendo todos os seus bens materiais. Mas ainda assim, tem fé, tem um Deus. E cuida daqueles que estão desencarnados, que acham que não tem mais fé, não tem esperança, não tem crença nenhuma. Mas que tem que ter a certeza que temos um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que faz toda a diferença. E Maria, como um mês mariano, a gente, então, pede, Mãe Santíssima, continua abraçando essa terra, continua abraçando essa humanidade, continua emanando essa luz como sempre que és, Mãe de toda a humanidade. Obrigada por tanta misericórdia por todos nós. Derrama teu manto sagrado sobre toda a humanidade, a toda a espiritualidade de luz que nos envolve, aos nossos mentores, ao nosso anjo guardião, a todos que nos envolva, para que o nosso dia seja produtivo em prol de servir a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós, pecadores, para que consigamos angariar pelo mundo de paz, de luz e de muita redenção. Que assim seja e que tenhamos, então, um dia ímpar e uma semana maravilhosa, com muita luz, com muita paz e muito Jesus em nossos corações. Que assim seja. Zé, continua. Zé vai fazer um fundo musical. Semana, pessoal. Bom dia, Brasil! Bom dia! Bom dia, Senhor. HC, Fazendo